Boa noite, amigos e amigas. Vocês estão no canal do Scud. Alguém tem que fazer o trabalho de expor as mentiras e rebater o reduto dos extremistas reacionários, né, dos proto-fascistoides, que é a Jovem Pan. Né? E na Jovem Pan temos vários programas. Um deles principais é o Morning Show, que onde tem 3 ou 4 pessoas bolsonaristas de direita contra uma pessoa fazendo oposição. Esse é o número desses comentaristas. Sempre são 3 em um ou 4 em um, depende do dia, às vezes muda. Então, até aí já mostra que esse programa, o Morning Show, não é democrático. Ficam 2 pessoas bolsonaristas interrompendo quem faz a oposição, que é o Guga Noblat, que é o filho do pai grande jornalista Ricardo Noblat. Então, Adrilles e Zoe, que representam o Bolsonaro, né, são vassalos do Bolsonaro, porta-vozes do governo Bolsonaro e do Bolsonaro, eles interrompem sistematicamente o Guga Noblat. Cerceiam a fala do Guga Noblat, né, praticamente. E quando o assunto é mais relacionado, associado ao Bolsonaro ou à direita, aí eles cerceiam forte o Guga Noblat. Eles se fazem, né, esse programa, ele meio que tenta mascarar um pouco, né, deixar cada comentarista falar, para dizer que é democrático, né? Mas isso nos assuntos mais leves. Agora, quando o assunto é pesado, aí a interrupção do Adrilles e a Zoe é um esquema, né? Um esquema da direção desse programa é interromper a oposição, né? Os vídeos são editados, muitos deles dando muito mais falas no mesmo tema ao Adrilles e a Zoe do que o Guga Noblat. O Guga Noblat, ele tem menos espaço, menos tempo de espaço de fala, se é que vocês me entendem. E aí eu pergunto, o camarada Guga Noblat, ele deve ser contratado da Jovem Pan e é um capacho da Jovem Pan. Ele é um cara que se diz da esquerda, né? O pai dele é um jornalista progressista. Ele se diz progressista, tudo bem, pode até ser, né? Ele faz a oposição à direita, ao bolsonarismo. Ele talvez ele aceite ser cerceado. Talvez não, ele aceita ser cerceado. Ele é aquele cara bunda mole, né, que, com todo respeito, é um bunda mole judeu que trabalha para uma firma do movimento alemão. Se é que você, né, um movimento alemão nazi, não posso falar aqui. Ele seria isso, um judeu que é amiguinho da galera. Ele é um muçulmano. Vou dar outro exemplo. É um muçulmano que trabalha numa empresa islamofóbica, né, numa empresa racista. E aí ele é amiguinho desse pessoal. Até muitas vezes ele concorda com várias pautas desses extremistas de direita, do Adrilles Azoy. Então o que ele é?
Qual é a função dele? É levantar a bola para o Zoe e Adrilles cortar. Simples assim. Ele muito provavelmente é amigo pessoal do Tutinha, do dono da Jovem Pan, né? E ele é um cara que cumpre esse papel, né, de subserviência ao Adrilles e a Zoe. Por que eu falo isso? Porque a Zoe e o Adrilles achincalham ele direto, sacaneiam ele direto, interrompem sistematicamente o Guga Noblar, às vezes insultam, dizem umas ofensas ao Guga Noblar, o Guga Noblar só dá aquela risada, né? O Guga Noblar, ele não reage de forma incisiva às interrupções sistemáticas do Adrilles, né? Ele fala junto com o Adrilles, ele não para e diz: Adrilles, eu não quero mais ser interrompido, ok? Eu não vou falar enquanto eu não for interrompido. Então ele não reage de forma incisiva, porque ele tem que. Ele segue, ele é um trabalhador, é um funcionário, né? Meio que escravo. Ele tem que baixar a cabeça para eles, para esses comentaristas e para a direção do programa. Ele tem que abaixar a cabeça, ele não pode responder à altura, é isso que eu quero dizer. E ele nunca responde à altura. Ele aceita a posição inferior do que ele é no programa. Ele aceita essa posição, né? Ele é em número inferior, ele é um progressista, ele é uma pessoa que faz oposição contra 2 ou 3. O mediador também é bolsonarista enrustido, mas é direitista, né? Muitas vezes dão corda, endossam o bolsonarismo. Então é 3 em 1, já começa por aí. Então ele é um cara que aceita isso. Ele aceita as risadas, os deboches do Adrilles e da Zoe, né? Ele não pode responder à altura. Se ele responder à altura, ele é uma persona não grata, né? Vários progressistas passaram, mais sérios que o Guga, passaram pelo Morning Show, responderam à altura a Zoe e a Adrilles, principalmente a Zoe. Se alguém responder à altura as ofensas que a Zoe faz, se devolve a ela, acabou. Carlito Neto, o historiador, foi um, né? E ele nem foi tão incisivo assim, nem foi tão agressivo, né? Ele foi um pouco mais, respondeu um pouco mais, quase que à altura, e foi demitido, né? Felipe Pena, outras pessoas, todos não aceitaram ser cerceados. Joel Pinheiro, que é um cara da direita liberal, não é nem um progressista como o Guga Noblar. Ele chegou uma hora que ele viu o papel de palhaço que ele estava fazendo. Porque você não vai lá nesse programa, você que é um progressista, você que faz oposição, você não vai lá e vai ser respeitado. Você não é respeitado. Vale ressaltar aqui que os seguidores do Morning Show, o público do Morning Show, odeia o Guga Noblar com todas as forças. É diariamente, todo dia, falando: Guga Noblar tem que sair, Guga Noblar é isso, Guga Noblar é aquilo. Eles não querem o lado progressista, eles não querem o outro lado da história. Por isso que falamos que é o reduto do fascistoide, né? O reduto dos fascistas. Eles querem apenas pessoas de direita e eles querem ficar se retroalimentando na bolha direitista, né? Com fake news do Adrilles e da Zoe, sistematicamente fake news, várias fake news. Eu posso listar aqui várias, já listei aqui várias, né? É o cotidiano deles. Fake news, coisas absurdas, né? Discurso de ódio contra a esquerda, o PT, repetindo isso todo dia, né? Todo dia repetindo isso. Então, para finalizar, o Guga Noblar, ele tem essa consciência de que ele é injustiçado nesses programas, que ele tem a fala reduzida, que ele não tem muito espaço,
que ele aceita ser achincalhado, que ele aceita ser desmoralizado, né? A Zoe, por exemplo, já gritou na cara dele, ofendeu ele umas 2 ou 3 vezes, isso no ar, ao vivo. E nada foi feito. Ela não foi retirada do programa. Ela não foi expulsa do programa. Ela perdeu a cabeça com o Guga Noblar umas 2 ou 3 vezes, sabe? Gritando mesmo, gritando como se fosse, sabe, aquele esporro de mãe, né? E o Guga Noblar teve que ficar quieto. Então, ele é um capacho da Jovem Pan, ele é um capacho desse reacionarismo, desses extremistas, né, mentirosos, né? Ele é um capachinho, ele é amiguinho pessoal dessa galera. Então, meu camarada Guga Noblar pisa na bola enquanto a isso. Ele é bom, não é fácil estar lá, não é fácil você ter uma psique, você ter um controle emocional, né? Então, assim, mas mesmo assim faz um papel sujo. É isso que o Guga faz, né? Por mais que ele tenha paciência, por mais que ele seja tolerante aos abusos da Zoe e do Adrilles, às interrupções sistemáticas, né? Ele não manda o Adrilles calar a boca, ele não fala que a Zoe está mentindo, que a Zoe é mentirosa, jamais. No minuto que ele fizer isso, ele está expulso ou suspenso do programa, na hora. Bom, aí o Guga Noblar, eu vou mostrar para vocês como é que é a conduta do Guga, né? Como é que ele se comporta, como é que ele é humilhado, né? Porque ele é humilhado, ele aceita ser humilhado. O Guga Noblar fez um tweet escrito assim: Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. Isso em relação a querer abrir a CPI da Petrobras. Aí o blog do Noblar, o Ricardo Noblar, responde e retuita logo em seguida. Ele acrescenta: em breve, no peito. E aí, claro que desonestamente, o Adrilles e a Zoe falam que isso foi... que a Zoe fala que o pai... Ela fala isso, que o pai do Guga deveria ser preso por ele ter feito essa fala. Jair Bolsonaro, o presidente, respondeu o Guga Noblar falando: se eu respondesse esse bosta, a altura seria ataque à imprensa e democracia. Chamou o Ricardo Noblar e o Guga Noblar de bosta. O presidente Bolsonaro. Isso é conduta de um presidente? E aí a Zoe Martinez, a cubana, né, fala que esses tipos de jornalistas da esquerda e tal, né, que são militantes. Ora, eles são irresponsáveis, eles deveriam estar presos. O pai do nosso colega Guga Noblar deveria estar preso. Aí o Adrilles até fala: não, porque as pessoas estão sendo presas por metáforas, né? Que o Guga, ele tenta responder, ele fala: isso é uma metáfora, isso é tiro no peito, é um suicídio político, não tem nada a ver com tiro no peito, com morte, na pessoa Bolsonaro, né? Todo mundo entende isso, só esses canalhas desses comentaristas, Zoe e Adrilles, vão usar isso para incriminar, né? E tá aí a humilhação. A Zoe fala na cara do Guga Noblar, ao lado do Guga Noblar, que o pai deveria ser preso, assim como foi preso Daniel Silveira, Roberto Jefferson. Todos eles, ela faz uma falsa equivalência, dizem que fizeram metáforas, que foram presos por fazerem metáforas. Não. Essas pessoas, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Alan dos Santos, foram presos e vão ser presos por conta de ameaças explícitas e incisivas contra os ministros do STF. E aí o Morning Show postou um vídeo, né, com esse título: Bancada comenta a resposta de Bolsonaro a Noblar. E aí a Zoe e o Adrilles falam,
O Guga teve a sua fala inicial, né, explicando que é uma metáfora, né, não tinha nada de doloso nisso do que ele falou. E no final o Guga tenta se defender, falar, olha, eu quero pedir a minha palavra aqui, quero falar. E a edição do programa corta, né, cerceia o Guga Noblar, falando do pai do Noblar, falando do pai do colega, do funcionário, né, dizendo que o Noblar é um militante, é um jornalista horrível, né, que é um militante de esquerda, um jornalista de esquerda, como se a Jovem Pan não tivesse viés bolsonarista, como a Zoe e o Adrilles não fossem completamente bolsonaristas, com viés bolsonarista, né, proto-fascistoide. Prestem atenção nesse áudio da Zoe, vamos lá. Aí do Noblar, do pai do Guga, aqui do meu colega, a gente percebe claramente a militância. Infelizmente, o jornalismo está enterrado e sepultado aqui no Brasil. São pouquíssimos os jornalistas que exercem a sua profissão lindamente, que dão a notícia. Infelizmente, não é a primeira vez que o pai do Guga faz isso, que milita, que vai contra o presidente, um presidente... Ela está atacando o pai do colega e o Guga tá lá, tá na bancada junto ao lado dela. Aí que em 2018 quase morreu com uma facada. E o Noblar não pode militar para a esquerda, né? É proibido. Que agora no final de semana teve um infiltrado dentro aí da manifestação com uma faca, foi levado preso. Então todos os dias temos um presidente que corre risco de vida e vemos um jornalista que fala aí de forma irônica, como o Guga falou aí, não é em relação à vida do Bolsonaro, mas em relação à política, que é um tiro no peito, né? Agora, por muito menos que isso, um deputado federal que tem imunidade parlamentar foi preso. Olha isso, cara. Ele fez uma metáfora no tiro no peito, é suicídio político, não tem nada a ver. E ela diz que por muito menos Roberto Jefferson, pessoas que ameaçaram diretamente o ministro do STF, estão presos. Essa pessoa é muito mentirosa, muito mau caráter, além de ser ignorante. Uma pessoa que nunca estudou na vida, essa Zoe, né? E faz isso por mau caratismo, por discurso de ódio, né? Tudo é o problema. A esquerda não pode existir, não pode existir militância de esquerda, não pode. É um discurso de ódio a todas as esquerdas, ao campo da esquerda, né? Discurso de ódio contra o Lula. Isso é diariamente. Até para responder o Guga Noblar, ela tem que falar isso. Vários ativistas que falaram sobre rojão pra cima, de tiro e da sacanagem. Por muito menos no comentário do Noblar, temos aí ativistas, jornalistas perseguidos, e aí o Noblar não aconteceu nada com ele, tomara que ele é bombeiro de um processo, que o presidente tem que começar a processar, tem que processar mesmo, claro. Aí ela começa a surtar, né? Gritar, falar alto, porque ela é uma descontrolada, né? E ela tem que ser, o cara tem que ser processado. Infelizmente, o nosso judiciário está corrompido. Uma grande parte do nosso judiciário está corrompido. E sabemos muito bem de que lado eles estão. Se o Noblar fosse de direita e falasse o que ele falou, ele já estaria preso. Ele não é preso. Que besteira que essa Zoe fala, cara. Meu Deus do céu. É porque o Noblar não é de direita. Por isso que ele não foi preso. Se fosse de direita, meu Deus, cara, que nível que chega isso, cara. Isso é enlouquecedor, sabe? Não tem nem como falar nada. É a mentalidade de um adolescente que está descobrindo agora a política, né? Acha que tudo é esquerda e direita, que a justiça toda funciona assim, a justiça é de esquerda, só prende gente de direita. É um hospício, isso é um hospício. Isso não condiz com a realidade. Porque de esquerda é simples assim. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil, que o presidente solta esses ataques. Aí o Guga pergunta, Zoe, você acha que meu pai tem que ser preso por causa de uma metáfora? Não tem que ser preso, sofre esses ataques, tem que estar quieto. Mas aí quando ele exige revidar esses jornalistas, esses jornalegos, esses militantes, aí atacado de antidemocrático, de ditador que persegue a gente. Ela tá falando... Esses militantes, jornalecos e assim, tá se referindo ao pai do Guga Noblar. Você vê como é que ele é humilhado. E ele tá aí com cara de bunda. Ele dá risada.
Você vê como é que é um cara né, inferior, né? Ele está atuando como ele se fosse inferior, uma casta inferior no programa. Por ele ser progressista, por ele ser oposição. Eu vou ficando por aqui, o vídeo está muito longo, não tinha como resumir isso. Obrigado por assistir. Lamento o papel que o Guga Noblar faz. Eu sugiro que o Guga Noblar seja... Cara, sai daí, cara. Você é uma pessoa não grata, você não vai convencer ninguém. Esses reacionários extremistas de direita, esse gado bolsonarista, esse público te odeia. Você faz um papel de palhaço, por mais incisivo que você seja, né? Sai daí. Eu quero ver o Morning Show botar duas pessoas progressistas, mas especialistas, cientistas políticos, sérios, nomeados, de esquerda contra a Zoe e o Adrilles. Aí a gente vê como é que eles iam ficar. Como é que o Adrilles iam ficar. Então o Guga, ele já aceita essa covardia. É 3 contra 1. E ele ainda é cerceado. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Scud. Se inscreva nesse canal. Não esqueçam do like. Valeu, falou.